Olá, sejam bem-vindos a mais um Anamnese, o programa do Simers que apresenta os ícones da medicina e que me orgulha muito porque eu recebo certamente pessoas muito importantes e que fizeram a diferença na nossa história, a história da medicina do Rio Grande do Sul. E hoje recebemos uma convidada muito especial, a doutora Miriam da Costa Oliveira, graduada em Medicina na Faculdade Católica de Medicina, eu também chamo a Universidade Católica da Medicina, mestre e doutora em Ciências Médicas, livre docente em Endocrinologia, médica da Santa Casa de Porto Alegre e fundadora do Centro de Neuroendocrinologia, criado em 2001. Foi também a primeira reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, reeleita por 2 mandatos consecutivos e é membro titular da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, que tanto nos orgulha. Recentemente recebeu o prêmio Marcelo Delano Bronstein 2025, um dos maiores reconhecimentos da neuroendocrinologia, tenho certeza absoluta. Que orgulho sempre receber essas personalidades da medicina. Em primeiro lugar, seja muito bem-vinda, professora. Bom dia, é um prazer estar aqui no Simers e conversar sobre tudo que tem acontecido nesses últimos tempos na medicina. Professor, em primeiro lugar, vamos voltar ao começo. Sim. Como é que a criança resolve seguir a carreira da medicina? Porque na época, inclusive, o número de mulheres era bem menor do que é hoje, né? Hoje é a maioria, né? Na minha sala de aula eu tenho mais mulheres do que homens, mas antigamente nós tínhamos uma preferência talvez pelos homens, ou as mulheres tivessem alguma dificuldade. O que fez a pequena Miriam optar para fazer medicina? É uma história bem interessante, porque, na verdade, na minha infância e no início da adolescência, eu não pensava em ser médica. Eu queria e dizia que eu queria ser professora. Mas também não era qualquer professora, não das crianças pequenas, não do ensino fundamental. Eu queria ser professora dos maiores e, portanto, fazer curso de letras. Bom, quando eu terminei o fundamental, a mãe de um colega meu, do então ginásio, chegou para mim e disse: Miriam, por que tu não fazes medicina e fazes doenças de senhoras? Porque tu vais te dar muito bem. Eu fiquei pensando, já era final, bem final do ginásio. Eu dirigida então para o clássico, na época. Eu pensei nos meus botões, não, eu não gosto de injeções, eu não gosto de sangue, não. Mas, quem sabe, eu não posso fazer odonto. Uma coisa muito inexplicável, assim, uma mudança. Me matriculei no científico para fazer odonto. E no andar do curso, do ensino médio, eu disse: que bobagem. Odontologia também tem injeções, também tem sangue. Vou fazer medicina. Que interessante. E daí eu fiz, então, o vestibular, entrei com 17 anos na Faculdade Católica de Medicina e ali eu fiz o meu curso. Que incrível isso. Sabe que eu tenho uma questão interessante, porque eu fiz engenharia antes de fazer medicina. Então a gente não sabe, é muito cedo para tomar uma decisão às vezes. A gente não tem como tomar muitas vezes uma decisão de vida no meio da turbulência da adolescência, né? Mas a senhora fez uma decisão brilhante nesse período, o que é incrível. E eu, pelo que eu entendi claramente, a senhora não se afastou da ideia de ser professora, né? Absolutamente não. Hoje eu não sei dizer exatamente o que eu gosto mais, se é de ser médica ou de ser professora de medicina. Sabe que eu entendo isso, né? A vida do professor, ela tem algumas coisas que eu sempre digo: o ato de dar aula é o ato mais fácil do professor. O ato mais complexo é o ato de preparar a aula. A preparação é sempre mais complexa, a atualização da aula é mais complexa do que o ato de ministrá-la. Ministrar a gente já sabe o que vai fazer. E eu realmente também acho incrível. É uma coisa que eu amo. É uma atividade muito bonita. Muito bonita. Foi assim que eu caí, vamos dizer assim, na medicina. E depois tem outro aspecto interessante, não sei se nós abordaríamos isso, que é a escolha da especialidade. É a próxima pergunta. Porque, à medida que eu fui andando durante o curso, eu gostava de algumas especialidades. Por exemplo, eu gostava de gastroenterologia, eu gostava de neurologia, mas não era o que eu queria fazer. Até que, quando eu estava na
quinta série do curso de medicina, quase entrando, então, no período de doutorando, eu tive aulas de endocrinologia. E eu me encantei com a tireoide. Foi apresentado um caso de hipotireoidismo congênito, uma criança de 8 anos com um retardo que estava no colo. E eu disse, isso eu gosto. E daí eu resolvi fazer endocrinologia. Entrei para o 6º ano, que naquela ocasião a gente podia fazer o ano inteiro numa mesma especialidade. É incrível isso. Podia. Eu fiz todo o 6º ano dentro do serviço de endocrinologia. Me candidatei, então, à residência médica e fiz 2 anos na Santa Casa de residência médica em endocrinologia. Eu entendo perfeitamente o encanto que é a especialidade da... Mas a neuroendócrino é uma especialidade, no meu entender, mais complexa dentro da endócrina. Bom, mas aí é outra história. A neuroendocrinologia, ela nem é uma especialidade, ela é uma subespecialidade. E quando... 4 anos depois de formada, eu já era professora da Faculdade Católica. E naquela ocasião, nós não tínhamos setorizados os atendimentos ambulatoriais, porque a endocrinologia é uma especialidade de ambulatório. E todos os professores, nós éramos 4 professores, em determinada ocasião 5 professores, atendíamos de tudo. Com o tempo, nós vimos que aquilo deveria ser aprimorado. E em torno já dos anos, quase nos anos 2000, é que nós grosseiramente separamos os ambulatórios. E se criou, então, um ambulatório de neuroendocrinologia, que era um tema que era o que mais me atraía. Os primeiros trabalhos que eu publiquei, guri ainda, eram de doenças neuroendócrinas. E, a partir daí, eu me dediquei, então, quase especificamente, até hoje, à neuroendocrinologia. Mas ela é uma subespecialidade. Porque todas as doenças da neuroendocrinologia são doenças raras, por definição, né? E é interessante isso. Justamente são doenças raras, cujos quadros clínicos são quadros clínicos, às vezes, do ponto de vista neurológico, muito exuberantes, assim. E a convivência com isso é bastante difícil. Como é que é o seu sentimento em relação a isso? Porque a gente tem um espectro de pessoas, que tem gente que é médico e não gosta de conviver com doença, e tem gente que é médico e gosta de conviver com doença. A gente tem isso bastante claramente. Até a minha especialidade é uma especialidade que, em termos de consultório, como regra, convive com pouca doença. Eu sou ginecologista, a maioria das mulheres que vão fazem revisões, elas não estão necessariamente precisando de uma atenção maior. No seu caso, ninguém vai consultar sem ter doença. Como é que é o dia a dia? Como é que é a relação com os pacientes, com as famílias e assim por diante? Sim. Bom, desde o período em que eu me tornei reitora, eu precisei, porque precisava de dedicação exclusiva, fechar o consultório. Então, eu há muitos anos não tenho consultório. A minha atividade com paciente, ela está limitada à orientação dos médicos residentes de endocrinologia, no ambulatório específico de neuroendócrino, e um cuidado mais especial nessa área com os alunos do curso de medicina da UFSPA. Então, ele é SUS. O atendimento que eu faço hoje é assistência SUS de neuroendocrinologia. E apesar de serem doenças raras, como eu comentei, o fato de a Santa Casa ter um hospital de neurocirurgia referencial no estado, que sempre foi, fez com que nós atendêssemos os pré- e pós-operatórios de todos os pacientes que fizeram cirurgia de hipófise do SUS ao longo dos anos. Então, apesar de ser de uma doença rara, nós temos hoje catalogado o nosso banco de pacientes neuroendócrinos mais de 2.000 pacientes de 2001 para cá. 2.000. Desses 2.000, alguma coisa tipo 1.300, 1.400 são com tumores de hipófise. Né? Então, o meu contato maior é com pacientes portadores dos vários tipos de tumores de hipófise. É incrível isso. Essa proximidade com a faculdade certamente fez a senhora cair para um lado científico mais importante. A senhora fez o mestrado, fez o doutorado, fez o pós-doutorado. O que lhe atraiu nessa área? Porque são coisas que... Eu acho que o Brasil tem no meu entender, uma certa confusão de que
todo professor precisa ser um pesquisador. E nós temos professores que são professores pela essência e temos pesquisadores que são pesquisadores. E vai haver uma grande proporção que são o misto de ambos, que seriam até certamente os mais completos. Como é que a senhora entrou na parte da pesquisa? Como é que a senhora entrou? Esses números a senhora não tem de graça, a senhora tem porque a senhora tem um interesse científico. Sim. Bom, na verdade eu acredito que um grande médico não precisa ser professor nem pesquisador e respectivamente as mesmas conclusões. A pessoa pode se dedicar a uma só dessas partes, à assistência, ao ensino e à pesquisa, ou pode fazer de tudo um pouco. Essa última possibilidade, fazer de tudo um pouco, que é o que eu faço, ela em certo sentido é muito ruim, porque eu não posso ser uma pesquisadora plena, porque eu não tenho todo o tempo disponível para fazer pesquisa. Então, eu não consigo ficar muito tempo na bancada, não consigo fazer grandes arranjos internacionais, etc. Então, eu não posso ser uma pesquisadora full. Eu me dirigi a isso pelo gosto que eu tive em fazer o meu mestrado. E eu até digo mestrado e não doutorado. A minha dissertação de mestrado, eu acho que ela foi muito exigente comigo e eu gostei muito de fazê-la. Logo me agreguei a um programa de pós-graduação e logo comecei a ter uma coisa que eu acho assim, que me orgulha muitíssimo, alunos de iniciação científica. Eu tenho assim aproximadamente 100 alunos ao longo do tempo em que eu fiz a iniciação científica deles. E daí caímos de novo no ensino. É pesquisa, mas é ensino. Porque eu trabalho com alunos do curso de medicina de graduação e com alunos de mestrado e doutorado. Então, tudo se mistura. Não é possível fatiar, até como eu gosto, eu sou muito objetiva, mas eu não consigo fatiar exatamente porque as coisas têm uma certa melange ali entre elas, claro, que eu não consigo separar. Como é que foi, qual foi o tema da sua tese de mestrado? Eu trabalhei com um trabalho experimental com ratinhos Wistar, trabalhei com 100 ratinhos, divididos em 10 grupos, e eu queria ver o que o uso de drogas usadas muito na psiquiatria, os neurolépticos, faziam com a secreção de prolactina e com as células produtoras de prolactina. Então, eu tinha vários grupos usando estrógeno, que a gente sabe que é um grande estimulador, e com outros grupos de neurolépticos. E dosava a prolactina. Na época, eu tinha que buscar do NIH o anticorpo, porque não tinha dosagem de prolactina para rato. Incrível. Eu busquei lá. E fiz imunohistoquímica da glândula hipófise com a professora Lígia Coutinho, que foi uma grande precursora da imunohistoquímica hipofisária aqui no sul do país, não é só em Porto Alegre, no sul do país. Então, foi um trabalho no qual eu tinha que injetar os animaizinhos todos os dias, com os diferentes medicamentos, e eu fiz isso, eram 100 animais, eu fiz isso durante 120 dias, todos os dias, durante a semana, nos sábados, nos domingos e nos feriados. Junto com 2 ou 3 alunos que me acompanhavam, quer dizer, não me substituíam, me acompanhavam nos procedimentos. Então, foi muito trabalho. E o que se mostrou é que sim, a conclusão foi que os neurolépticos aumentavam a prolactina e faziam replicar o número das células que produzem os lactotrófos. Então, um trabalho bem interessante. Absolutamente incrível isso. Portanto, olha só, tem uma vinculação com, talvez mais com a hipófise do que com outras glândulas. A senhora se apaixonou pela tireoide e caiu na hipófise. Isso aí. Se bem que a hipófise manda na tireoide, né? Para as pessoas que nos acompanham que não são da área, a hipófise é uma glândula que comanda as gônadas, né, os testículos e os ovários, as glândulas suprarrenais, a glândula tireoide, ela é a mandante do nosso organismo. É importantíssima. Eu concordo plenamente. Sabe que eu cito muito, porque eu sou professor da ginecologia e obstetrícia. Então, na minha área, desde a ginecologia à obstetrícia, ela é muito importante, né? Se a gente não souber isso, nós estamos mortos. E quais foram os desafios quando a senhora criou o centro ali de neuroendocrinologia? Porque eu entendo perfeitamente que foram divididas as áreas. Mas
claro, sempre tem a questão de protocolo, sempre tem a questão de, eventualmente, para o gerente ou para o GERCOM ser reconhecido. Como é que foi isso? Como é que é estruturar um serviço que é pioneiro? Na verdade, a chegada dos pacientes ou vem com os encaminhamentos normais, né, do SUS, ou são solicitações vindas do hospital de neurocirurgia que fazem o encaminhamento dos pacientes quando eles são os primeiros a receber os pacientes. E também, claro, consultorias do hospital inteiro de pacientes com outras doenças e que, porventura, apareça alguma coisa sugestiva de doença hipofisária, também somos chamados para fazer as avaliações. Esses pacientes, eles são, na grande maioria, pacientes crônicos, não é? Porque cura em pacientes com tumores de hipófise, a gente obtém num percentual de pacientes. Por isso que existem outras modalidades de tratamento que não a original, que é a cirúrgica. Mas esses pacientes, além de terem esses tumores que ocupam espaço, eles podem hipersecretar hormônios com todas as consequências daquelas hipersecreções, ou podem fazer com que falte outros hormônios porque estão ocupando espaço e impedindo que células normais secretem. Então, são pacientes que, ou por excesso de secreção, ou por falta de secreção hormonal, ou porque tem uma massa ali que está dando sintomas neurológicos, eles têm que ser vistos, de modo geral, ao longo da vida, né? Então, são pacientes crônicos. E, então, o recebimento é esse, o acompanhamento é esse, de acordo com o tempo que se consegue colocar nas agendas, dependendo do caso do paciente, 2 consultas anuais. E é uma equipe sempre multidisciplinar, porque é o neuroendocrinologista, é o neurocirurgião, o neurooftalmologista, por causa do campo visual, o neuroradiologista, enfim, é uma equipe multidisciplinar que tem que atender vários aspectos do paciente. Isso é algo incrível, que o Sistema Único de Saúde no Brasil, ele tem vários contrastes. Então, eu tenho crises enormes, tenho posto de saúde sem médico, tenho a UPA sem médico. E eu tenho essas ilhas de brilhantismo, assim. E a gente, em Porto Alegre, eu acho que nós não podemos nos queixar tanto nesse aspecto. Nós temos várias ilhas de excelência dentro do Sistema Único de Saúde. E mesmo que seja um desafio a manutenção, porque queira ou não queira, os recursos sempre são problemáticos, a gente pode citar que a Santa Casa é um local que criou inúmeras lideranças, criou inúmeros excepcionais médicos, tem um conjunto, um corpo intelectual do ponto de vista médico extremamente diferenciado. Não estou sendo nem injusto com qualquer um e nem exatamente querendo puxar o saco, digamos, mas eu acho que é um fato óbvio, a gente vê muitas mentes brilhantes ali. É que a Santa Casa é o início de tudo. Quando nós vamos olhar os primeiros médicos de prestígio no Estado, todos eles aprenderam na Santa Casa porque não existia ainda o Hospital de Clínicas. O Hospital de Clínicas, ele é novo. A primeira consulta ambulatorial do Clínicas foi em 72. Então, todos os grandes médicos pioneiros, eles foram formados na Santa Casa. E a Santa Casa é uma instituição que ela, ao longo dos séculos, até posso dizer mais de 2, ela passou por muitos altos e baixos, muitos períodos de míngua e períodos de crescimento. Atualmente, ela vive um período de crescimento muito importante e é um hospital que se atualiza, que cresce. E claro que tem profissionais de destaque, como outros grandes hospitais da cidade. A senhora conseguiu chegar no topo digamos assim, da hierarquia do ensino em medicina numa faculdade que é uma faculdade de extrema respeitabilidade, extrema qualidade, que é a Católica. Como é que foi o trajeto e como é que é o enfrentamento, como é que é o desafio? Porque não é uma coisa tão simples quanto parece, né? Não é um cargo meramente burocrático. E foi não uma vez, foi 2 vezes. Como é que foi isso? Bom, no início, a Faculdade Católica de Medicina era particular da Santa Casa. Logo, poucos anos depois, a Santa Casa viu que não conseguia manter a Faculdade de Medicina. Não tinha recursos para isso. E até que ali no começo dos 80 ela foi federalizada.
Teve depois do nome Faculdade Católica de Medicina, o Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, FFF-CMPA. Muito bem. A estrutura da FFF-CMPA era uma estrutura com um curso só, medicina, um diretor, um vice-diretor, a secretaria com técnicos administrativos, professores ao lado no ensino, nos seus departamentos. Era isso a estrutura institucional. Em 98, foi modificada a estrutura da instituição. E ela passou a ter pró-diretorias, equivalentes às pró-reitorias. Na época, o diretor era o Dr. Jorge Lima Hetzel, e ele me convidou, então, em 98, para eu ser a primeira pró-diretora de desenvolvimento institucional. Nem sabia direito que era isso. Aceitei. Fiquei a primeira gestão com ele. Ele quis ir a uma reeleição, me convidou para ir com ele como vice, desde que eu mantivesse a pró-diretoria. Eu aceitei, ele foi eleito, eu fui junto. E em 2004, então, terminaram os 8 anos de mandato dele. Eu me candidatei a diretora, porque era a FFCMPA. Fui eleita no mês de novembro de 2004. Bom, aí é que começa a história da universidade. Por quê? Há 2 razões para se ter querido transformar a instituição numa universidade. A primeira era muito antiga e era uma coisa dos professores da Faculdade de Medicina, que era o seguinte: o medo de que fôssemos incorporados pela URGS. Sempre. Eu nunca imaginei isso. Mas sempre. Por quê? Por quê? Porque a história da federalização ela foi conseguida lá nos 80 por questões políticas e de influência local, né? Mas, na verdade, se criou uma instituição federal com um curso, com 80 alunos, ao lado da URGS. Era só atravessar em diagonal a esquina. E estava se mantendo, então, 2 instituições para 80 alunos. Eu nunca tinha passado pela minha cabeça isso. E eu vivenciei então, levemente isso. Então, muitos professores nossos tinham muito medo que a instituição, em algum momento, não sobrevivesse. A minha razão não é essa, mas essa era uma realidade. A minha razão era outra. Desde que eu era vice-diretora, o Dr. Hetzel, o diretor, me mandava para todas as reuniões de Brasília, porque ele preferia ficar cuidando aqui. E me mandava. Tinha reuniões quase mensais da Associação dos Dirigentes das Universidades Federais e reuniões com o Ministério, etc. E eu comecei a ficar um pouco sabida e muito atenta, não é? E eu fui vendo que todas as instituições isoladas, como a nossa, Faculdade Federal, isolada, não universidade, estavam se transformando. Nós estávamos no primeiro mandato do presidente Lula e ele queria criar universidades. E esse sistema estava para derrocar. Só teriam universidades ou institutos federais. Bom, quando então eu fui eleita diretora, em novembro de 2004, eu disse que nós vamos fazer um projeto de transformação universidade. Quando eu conto isso, eu sempre peço desculpas, porque eu digo, eu escrevi o projeto. Quando a gente sabe que tudo que se consegue é em equipe, em grandes grupos. Mas é que esse projeto, ele foi escrito a 4 mãos. As minhas e a de uma técnica administrativa chamada Isabel, cedida para nós pela URGS, porque ela é origem URGS. Em 2 meses nós escrevemos o projeto, daí eu chamei o meu vice-diretor, que era o professor, meu grande amigo até hoje, Cláudio Marrone. Eu disse: Marrone, vamos para Brasília. Agendamos uma reunião no Ministério. Fomos recebidos pelo ministro, que na época era o Tarso Genro. Eu tenho uma foto, uma única foto, mostrando eu explicando para ele o que era o projeto. E eu fiz uma coisa que eu não sei se foi inteligente ou burra, ou qual é a proporção dessas 2 coisas no que eu fiz.
eu ofereci X cursos, porque precisava para se transformar na universidade, e eu pedi praticamente nada. O número de técnicos, professores que eu pedi, nada, e não pedi dinheiro. Bom, o Tarso lia enquanto eu mostrava para ele o projeto, cheio de assessores, o secretário do Ministério no lado, e eles se olhavam e eles verbalizaram: ela quer criar uma universidade, não está pedindo nada, olha o que ela está pedindo aqui. O Tarso olhou para o secretário e disse assim: põe esse projeto em cima da minha mesa, que amanhã eu tenho reunião com o Lula e eu vou levar esse aqui junto com as outras transformações. Ele levou. E o projeto foi assinado pelo Lula e começou a tramitar. Em 3 anos foi aprovado no Senado. Que incrível. É incrível. É uma coisa, assim, fantástica. Essa é uma conquista histórica. É uma conquista histórica. Porque, queira ou não queira, se havia esse medo, eu desconhecia esse medo. Sim. Mas se havia esse medo acabou. Porque ela certamente é uma instituição muito forte, muito grande, é muito importante. Quando eu saí da reitoria... Bom, só para encerrar então... Em janeiro de 2008, depois de ter passado pelo Congresso, foi aprovado no Senado. Daí eu fui indicada pelo então ministro, que daí já era o Haddad, para ser reitora pro tempore, enquanto providenciava a documentação. Então eu tenho 9 anos de reitoria, porque eu 1 ano fui pro tempore. Quando terminou toda a realização dos documentos, eu me candidatei, então, foi eleição, a ser reitora, e daí eu fui eleita e depois reeleita por mais 4. Então eu fiquei, além de 3 na diretoria, eu fiquei 9 na reitoria, tendo saído em março de 2017. Essa é a história. Que história. Meus parabéns. São essas as lideranças que fazem diferença no nosso estado. No último congresso de neuroendocrinologia, a senhora recebeu o prêmio Marcelo Delano Bronstein em 2025. Como é que é esse prêmio para o reconhecimento pela sua trajetória, que certamente foi muito importante, obviamente muito merecido, mas como é que foi esse processo todo? Na verdade, foi a primeira vez que foi concedido esse prêmio nacional e era possível inscrição de pessoas para concorrerem ao prêmio. Meu nome foi inscrito pelo Departamento de Endocrinologia aqui do Rio Grande do Sul, e eu não acreditava muito. Foi uma grande surpresa e uma emoção. Eu imagino. Fica para a história, queira ou não queira, né? Quando existe uma máxima que é um orgulho pessoal, obviamente, quando a gente consegue escrever o nosso nome nos livros de história, né? Quando consegue deixar uma marca, né? A senhora obviamente deixou uma marca no ensino, na neuroendocrinologia, na faculdade, na criação da universidade. Eu imagino realmente o quanto isso inspira novas gerações, quanto isso inspira seus inúmeros alunos. Eu fico realmente muito lisonjeado de ter aqui. Eu que agradeço as suas palavras, Marcelo. Fico muito, muito feliz com isso. Realmente, esse é o retorno que se tem do exercício profissional. Ele é único, ele é único e nunca será esquecido. E por causa disso, a senhora também foi selecionada para a nossa brilhante Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Como é que é o ambiente, como é que é conviver com aqueles ícones todos da medicina? Bom, na verdade, eu faço parte da academia desde 2006. Foi uma eleição, né? Eu fui eleita. E há 2 anos, eu fui eleita presidente da academia. Foi uma novidade também, a primeira mulher presidente da academia. O meu mandato foi encerrado no final do mês de maio agora, de 2025. Acredito que junto com uma diretoria que pegou muito firme comigo, conseguimos acrescentar a história da Academia Sul-Grandense de Medicina, tornando a academia mais visível para a população, inclusive não só para a população, também para os próprios médicos. Não é? E me orgulho muito de pertencer à academia que luta pela defesa da medicina para a população e que luta também para guardar a história da medicina no nosso estado. Eu tenho muito orgulho de ter a nossa academia. Eu tenho um orgulho que é muito pessoal, de eu já ter dado aula
para os membros da Academia Sul-Grandense de Medicina, que é algo que eu faço com muito prazer. Eu realmente gosto de dar aula. Eu sou que nem a senhora nesse aspecto. É algo que, para mim, me gera apenas prazer, gera zero estresse e gera muito prazer. Mas eu tive o orgulho de poder dar uma aula em algum momento para a Academia Sul-Grandense de Medicina. Vai ter que se orgulhar agora de ser um membro, um futuro membro da Academia. Eu teria muita honra. Eu não sei se eu sou capaz de dividir as fronteiras com esses absoluta. Colegas. Com certeza. Quais conselhos que a senhora deixaria para a nossa geração de médicos, para os seus alunos, para os seus bolsistas de iniciação científica e que a gente vai levar para o futuro? Bom, eu acho que nós estamos vivendo um período muito difícil, a sociedade como um todo, a medicina dentro desse escopo, um período muito difícil também, a formação médica muito complicada atualmente, os rumos que ela poderá tomar. Eu naturalmente não gosto muito de dar conselhos. Eu acho assim que o melhor conselho que a gente pode dar é o exemplo de vida da gente. E o que eu posso dizer a respeito assim da minha trajetória é que a dedicação, quer dizer, o amor é o que se faz, a dedicação que se coloca nisso para fazer o melhor possível, mesmo que às vezes se cometa vários erros, mas a gente tem que procurar sempre fazer o melhor. Eu não sei se isso é uma coisa que pode mudar com o futuro, esse tipo de conduta. Então, eu acho que quem faz medicina sabe que é uma vida de sacrifícios, que vai ter que estudar sempre em função da evolução rápida da tecnologia e dos tratamentos. E eu acho que procurar fazer dentro dela, dentro da medicina, o melhor é o que pode gerar uma recompensa futura. Pelo menos, eu não estou falando aqui em termos financeiros, absolutamente não. Em termos de prazer pessoal e tranquilidade. Que orgulho de ouvir. Muito obrigado, professora Miriam da Costa Oliveira, uma das lideranças mais pujantes da medicina no nosso estado, que eu tenho orgulho de entrevistar toda semana aqui na Anamnese. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E sigam nos seguindo as nossas páginas aqui no Sindicato Médico, e toda semana vamos ter um novo Anamnese, onde entrevistamos os maiores expoentes da medicina no nosso estado. Siga conosco.